Olá, vamos comunicar? Vamos dialogar. Nosso diálogo libertador, parte 5. É a nossa série de lives a respeito de diálogo libertador que você tem acompanhado, onde temos discutido a respeito de vários assuntos relacionados ao diálogo, à comunicação. Eu sou Gilberto Vilela e fico com você durante os próximos 30 minutos com um diálogo. Por isso, fique à vontade para comentar, fique à vontade para perguntar e vamos comunicar. Vamos trocar experiências. Em um mundo em que o individualismo ainda é muito acentuado, em um mundo em que as pessoas são eliminadas, simplesmente eliminadas do diálogo, seja pelas redes sociais, seja presencialmente, seja até fisicamente, em um mundo de eliminação, vamos criar diálogos, vamos criar possibilidades de troca de informações, de troca de diálogo. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Facebook. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Instagram. Seja muito bem-vindo, você que depois vai assistir o conteúdo, inclusive através de nosso canal no YouTube. Fique à vontade para participar conosco. Seja muito bem-vinda aqui que está chegando a Geralda, lá da cidade de Formiga. Seja bem-vinda, Geralda. Também a Rosinha está chegando aqui com a gente. Obrigado, Rosinha, pela participação, pela presença, sempre ativa aqui conosco. Você que está aí no Facebook, dá o seu tchauzinho aí para que eu possa identificar que você está conosco. E vamos comunicar, vamos trocar experiências a respeito do diálogo, que é um diálogo libertador, que é a possibilidade que nós temos de ter contato com o mundo. Hoje nós temos um fragmento do livro A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Vamos trazer algumas citações desse livro para que a gente possa dialogar. Hoje temos também um jogo de palavras, palavras e expressões diferentes, em desuso, que você citou aí através da nossa postagem no Instagram e também no Facebook. Então, eu quero saber também como é que é o seu conhecimento a respeito dessas expressões. Então, tem muita coisa interessante para a gente dialogar nesse dia, que é muito especial também, porque é o Dia das Mães. Então, meu abraço carinhoso à minha mãe Sérgia, a todas as mães que nos acompanham, a todas as mães que não nos acompanham, então que realmente elas sejam parabenizadas e valorizadas hoje e em todos os dias, que elas tenham possibilidade de diálogo libertador, que elas tenham possibilidade de dialogar e ser respeitadas também. Então, nossos parabéns a todas as mães. Está chegando aqui o Jonas Vieira, obrigado pela presença, Jonas, através do Instagram. Então, deixo um grande abraço a todas as mães. Gente, diálogo, com certeza é algo que nós dependemos praticamente do diálogo para que a gente possa sobreviver. É através do diálogo que nós dividimos, que nós trocamos informações, que nós temos o nosso alcance até as pessoas. É através do diálogo que eu exprimo para os outros aquilo que eu quero falar e que o outro também traz para mim aquilo que ele quer dizer. Não é mesmo, Joelma? Joelma está nos acompanhando aqui pelo Facebook, sempre presente aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Joelma, e obrigado aqui pela sua presença. Então, gente, o diálogo, ele é algo imprescindível, até mesmo para a nossa sobrevivência. E eu trouxe aqui esse livro do Paulo Freire, que é a Pedagogia da Autonomia, que traz algumas informações importantes a respeito do diálogo, a respeito da comunicação de um modo geral, que eu acredito que você vai gostar muito dessas citações. Olha, tem uma citação aqui, por exemplo, que diz o seguinte, que a importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental. Ou seja, o silêncio na comunicação é imprescindível. O silêncio não é
você simplesmente também é comunicar. De um lado, o silêncio proporciona que, ao escutar como sujeito e não como objeto, a fala comunicante de alguém procura entrar no movimento interno do seu pensamento, ou seja, através do silêncio, procurar se envolver com o pensamento do outro, prestar atenção no pensamento do outro. Então, aí a importância do silêncio, entrar no movimento interno, virando linguagem. E de um outro lado também, a importância do silêncio torna possível a quem fala, realmente comprometido com comunicar, e não fazer puros comunicados. Ou seja, torna possível uma comunicação, o silêncio, em que eu não simplesmente jogo informações para o outro, mas que eu comunico, que eu falo e me abro também ao diálogo. Então, escutar a ligação, escutar a dúvida, a criação de quem escutou, ou seja, prestar atenção em quem fala. É uma utilidade do silêncio, que não é simplesmente estar parado escutando, mas é participar do movimento do outro. E o silêncio tem, então, uma grande importância. Não é mesmo, Águida? Obrigada, minha irmã Águida, que está aqui. Obrigado pela presença. Está chegando aqui também a Adriana. Boa noite, Adriana. Obrigado por estar conosco. Sempre participativa aqui conosco. Então, gente, essa é uma citação que eu separei aqui para vocês, que eu considero bem interessante, a respeito da questão da comunicação, do diálogo libertador e também do silêncio, que faz parte dessa comunicação. E tem uma outra citação aqui interessante, que é sobre a questão de escutar. Escute só. Escutar é, obviamente, algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Então, gente, escutar não é apenas ouvir, vai muito mais além do que isso. Escutar significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro. Ou seja, em que eu presto atenção naquilo que o outro fala, ao gesto do outro. E olha que interessante, gente, as diferenças do outro. Escutar também é prestar atenção nas diferenças do outro. Trazer para si aquilo que o outro tem de diferente. Então, isso também é escutar. Faz sentido para você? Clica aí no coraçãozinho para você que nos acompanha através do Instagram e dê a sua curtida, compartilhe aí com mais pessoas, você que nos acompanha pelo Facebook. E interessante que diz aqui no livro o seguinte: isso não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. Ou seja, escutar, gente, não é se reduzir, não é ser inferior a quem fala. Escutar é também fazer parte do processo. Porque diz o seguinte, que se eu fosse assim, escutando só como inferior, isso não seria escuta, seria uma anulação. Seria como se eu não fizesse parte do diálogo, seria como se eu não fizesse parte do processo. Então, escutar não é se reduzir, não é se anular. Escutar também é fazer parte de um diálogo libertador, é também se envolver nesse diálogo. E ouça aqui que interessante. A verdadeira escuta, olha só, a verdadeira escuta não diminui em nada a capacidade de exercer o direito de discordar. Então, o fato de eu escutar não quer dizer que diminua em mim a capacidade do direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Concorda, Nívia, que está chegando aqui? Pelo contrário, é escutando
É escutando bem que eu me preparo para melhor me colocar ou melhor me situar no ponto de vista das ideias. Então, ou seja, é eu precisar escutar bem o outro para que eu possa me posicionar naquela situação. Para que eu possa, então, a partir do escutar, daquilo que eu de fato ouvir, eu possa colocar a minha posição, discordar, concordar, me opor, mas me posicionar. Mas para isso eu preciso escutar. Como sujeito que se dá ao discurso do outro sem preconceitos. O bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Olha que bacana, gente. O bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Ou seja, aquele que realmente escuta, mesmo que ele discorde daquela situação, e ele depois coloca o seu posicionamento, o seu posicionamento ali, de forma que, já que ele escutou, ele não é autoritário. Porque a gente vê aí tantas formas de contato que são autoritárias, mas quando eu de fato escuto, não há ali um autoritarismo, mas há uma abertura para isso. A Adriana está perguntando aqui como lidar com pessoas que não sabem ouvir. Adriana, essa questão da necessidade de ouvir, ela é uma necessidade que eu posso aprender. Quando eu ouço, eu aprendo mais. Então, eu vejo que é sempre necessário nós alertarmos as pessoas para a necessidade que elas têm de ouvir, e tentar observar um pouco, porque às vezes a gente está falando com uma pessoa em um momento que não é muito apropriado. De repente a pessoa não me ouve porque ela está nervosa naquele momento, porque ela realmente não está numa situação muito legal. Então, de repente, um ponto interessante é você tentar se comunicar com essa pessoa em momentos em que ela esteja mais aberta a isso. Porque às vezes a gente vai discutir certos assuntos exatamente em um momento que não é o momento adequado. Então, esse é um dos pontos que pode ajudar nessa questão de alertar para que a pessoa possa, de fato, ouvir. E ir aos poucos mostrando para essa pessoa, através de seus exemplos, através de suas vivências, que o é parte de todo ser humano. Concorda, Lívia Pousa, que está chegando aqui? Então, é claro que a gente tenta por várias vezes. Então, um dos pontos é identificar o momento mais adequado de falar com essa pessoa. O momento que, às vezes, a própria pessoa dá uma abertura para tratar daquele assunto. E a gente sabe que não é toda hora que isso acontece. Agora, tem certos casos que, às vezes, chega numa situação que você, às vezes, até precisa de uma outra pessoa te auxiliar para isso. E se mesmo assim a pessoa não ouve, há casos até de precisar de uma certa autoridade, de uma organização se envolver naquela situação para que aquela pessoa possa ouvir. Mas um dos pontos é a gente tentar identificar o momento em que a pessoa puxa a conversa com você, em que a pessoa esteja mais aberta para isso. Porque é muito natural eu, de repente, não ouvir em determinado momento, ou eu ouvir mais em outros momentos. É natural de acontecer. E então a gente precisa, às vezes, conhecendo a pessoa mais, para que possa identificar qual é esse momento adequado. Então fica aí essa dica para nós, dessa necessidade que nós temos de ouvir. Gente, tem uma outra citação aqui muito interessante que eu separei para vocês, que eu vejo que é muito bacana em relação à questão do ouvir. Veja só o que é citado aqui no livro. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso-me a escutá-lo. Ou seja, se eu me sinto acima do outro,
só porque o outro é diferente, eu então nem sempre vou conseguir escutá-lo, porque eu já causo ali um bloqueio, porque eu já causo ali uma situação em que o outro é inferior a mim. E eu nem sempre vou querer escutá-lo. É aquela questão do copo meio cheio, o copo meio vazio. Se eu me considero uma pessoa que sou um copo cheio, eu não vou permitir que as outras pessoas tragam coisas positivas para mim. Então, eu vou sempre me considerar cheio, mas na verdade é um vazio. Então, que eu trouxe para vocês, não é mesmo, Sãozinha e Glaucio, o café que está chegando aqui, muito obrigado. Obrigado aí pela presença e participação conosco. Então, uma citação aqui interessante, que se a estrutura do meu pensamento é a única certa, ou seja, se eu sou a única pessoa certa no mundo, se eu me considero a única pessoa certa no mundo, não posso escutar quem pensa e elabora seu discurso de outra maneira que não seja a minha. Ou seja, se eu não tenho humildade de escutar o outro, eu vou sempre pensar que o diálogo, o discurso do outro, ele é inferior. Só porque às vezes ele pensa diferente de mim. E não é, gente, não é. A questão da diferença é, na verdade, uma riqueza para a gente. Não quer dizer que a diferença seja um negativo, seja inferior. É riqueza. É claro que é difícil, é às vezes um processo longo para a gente conseguir processar essas diferenças. Mas se eu não tenho essa abertura porque eu considero, né, o diálogo do outro, se eu quero dominar aquela situação e não tenho abertura para isso, então eu preciso aprender a ter um pouco mais de humildade. Porque sem humildade nós nunca vamos aprender e nem escutar. Faz sentido para você? Então, compartilhe com pessoas que você acredita que possam aproveitar esse conteúdo. Clique aí no coraçãozinho, curta, envie para amigos que possam aproveitar mais esse conteúdo nosso a respeito do diálogo. Tem uma outra citação que eu separei aqui para vocês, que é o seguinte, que ninguém pode ser humilde por puro formalismo, ou seja, que se finge de humilde. Ninguém pode ser humilde por puro formalismo, como se cumprisse mera obrigação burocrática. A humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de que ninguém, ouve aqui, ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. A falta de humildade, ela é expressa na arrogância e na falsa superioridade. E como nós vemos isso, hein, gente? Falsa superioridade de uma pessoa sobre a outra. Então é uma transgressão da vocação humana, é o querer ser mais. É uma falsa sensação de que eu sou maior do que o outro. É uma falsa sensação, porque às vezes, gente, eu já até comentei com vocês aqui a respeito do poder pessoal e do poder posicional. E às vezes nós usamos muito desse poder de forma errada. O poder posicional, que é aquele poder que eu estou num cargo, numa posição, e o poder pessoal, que é aquilo que eu carrego comigo a vida toda. Concorda? Tiago está chegando aqui, Tiago Cordeiro, sempre presente. A Lívia está dizendo aqui, vimos isso a rodo. A Adriana está dizendo que concorda. Então, às vezes, de considerar que humildade, às vezes a gente considera que humildade é fraqueza, ouvir é fraqueza, e não é. É riqueza, é busca de sabedoria. E eu quero falar bem verdade com vocês. Hoje mesmo eu conversando com o senhor a respeito dessa questão de um dia após o outro, viver o dia de hoje, buscar sabedoria, e eu estou cada dia mais querendo essa questão de buscar cada dia mais sabedoria, ouvir mais. Então, é claro que é um processo, né? É um processo longo para a vida toda.
Adriana, você está perguntando aqui, arrodo? Ou seja, uma expressão, né, de que nós vimos aí as situações relacionadas à falta de umidade, ou seja, arrodo, aos montes. É uma expressão também, né, diferente e que alguns usam, outros às vezes não têm ainda o significado disso. E por falar nisso, daqui a pouco a gente vai vou trazer algumas expressões e quero saber aí o que é que vocês conhecem a respeito, né, dessas expressões. Daqui a pouco nós vamos falar aqui um pouco a respeito disso. Só mais duas citações aqui dessa obra do Paulo Freire. Aqui na página 23, ele cita o seguinte. Ah, tá. A Adriana está dizendo aqui que não conhecia a expressão arrodo. Outras pessoas, né? A Adriana está dizendo aqui que não conhecia a expressão arrodo, mas assim, aos montes, como diz uma conhecida minha, um montão de colosso. Então, ou seja, uma coisa demasiadamente ocorrente, que ocorre demasiadamente. Então, gente, aqui diz o seguinte no livro: o desrespeito à leitura de mundo do educando revela o gosto elitista, portanto, antidemocrático do educador, que apenas joga informações. Aquela questão de não se abrir para o diálogo, aquela questão de trazer apenas informações e não discutir. Aqui ele trata especificamente do educando, ou seja, dos professores e até mesmo de pais, que são também educadores. Aliás, gente, como é que anda, vocês acreditam aí, como é que anda aí a questão do diálogo com os alunos, principalmente nesse período aí de pandemia? O que vocês têm a dizer aí a respeito disso? Como é que anda o diálogo com alunos? Você que está aí nos vendo agora, você que vai nos ver depois, comente aí com a gente como é que anda essa questão do diálogo com os alunos nesse momento, principalmente de pandemia. E uma última citação aqui, gente, que é do livro, né, da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que ele diz o seguinte: toda comunicação é comunicação de algo. Toda comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira em favor ou na defesa sutil ou explícita de algum ideal contra algo e contra alguém. Nem sempre claramente definido. Ou seja, toda comunicação é uma forma que eu tenho de defender aquilo que eu penso, mas juntando com isso que nós comentamos, é uma necessidade também que nós temos de abrir a defesa do diálogo com o outro, de ter essa humildade para que o outro, de fato, participe do nosso diálogo. Gente, quero relembrar aqui, antes de passarmos aqui para as nossas palavras e expressões diferentes, quero relembrar que hoje temos aqui o Dia das Mães, essa celebração, comemoração do Dia das Mães. Parabéns a todas. Quem aí é mãe, clica aí, desenha um coraçãozinho pra gente, digita um coraçãozinho pra gente, quem é mãe, que está participando conosco. Então, dialogue aí com a gente, digite um coraçãozinho aí no Face, no Instagram, para que eu possa identificar as mães que estão nos assistindo agora. Tá dizendo a Adriana aqui, a Lívia é mãe. Quem mais é mãe aí? Quem mais é mãe que está nos acompanhando? Aí no Facebook. Tem mãe aí no Facebook, gente? Aqui no Instagram tem várias mães. Então, parabéns a vocês. E quem aí não é mãe, mas de uma certa forma é também mãe, ou seja, um pai que cuida, uma pessoa que cuida de um filho do outro, um tio. Coloca aí um joinha pra gente, digita aí um joinha pra gente, para eu identificar que você não é mãe efetivamente, mas tem aí a sua forma de ser mãe. Gente, a Lívia comentou com a gente aqui agora há pouco a respeito da expressão arrodo. E você percebeu aí na nossa postagem no Facebook, também no Instagram, que eu coloquei aqui algumas palavras e expressões
algumas em desusos, outras ainda em uso. Então, eu quero trazer aqui algumas palavras para ver como é que anda o seu conhecimento sobre essa palavra. A palavra peleja. Peleja. O que significa isso para você? A palavra peleja. Comente aí para a gente, por favor. A Adriana está dizendo aqui que é mãe 2 vezes, mamãe e vovó. Ó, vovó Adriana. A Geralda está dizendo aqui que sou mãe. Beleza, Geralda, obrigado aí pelo comentário. A Águida, minha irmã, também é mãe. Obrigado aí pelo comentário. Então, peleja tem um significado aí de peleja. A Adriana está dizendo aqui que é luta, labuta. Mais algum significado diferente que vocês tenham aí para isso? A Lívia está dizendo que uso muito. Ah, peleja. É uma peleja. Alguém tem um significado diferente para isso? Gente, uma outra palavra que foi colocada aqui também, enviada para mim, foi furdunço. Furdunço. Eu até comentei lá que tem uma música do Roberto Carlos que fala isso, né, do furdunço. A Lívia está dizendo aqui que peleja é muito trabalho, é uma peleja danada. E o furdunço? O que é o furdunço, gente? Alguém conhece aí o significado dessa palavra, dessa expressão? Que pode ser antiga ou não, pode ser em desuso ou não. E é uma palavra que acompanha o diálogo, às vezes, de um determinado grupo, de um determinado conjunto de pessoas. Então, faz parte do diálogo. A Adriana está dizendo aqui, uso também, a Lívia usa essa palavra que significa bagunça, confusão. Tá um furdunço. Gente, essa tá um furdunço, essa casa está um furdunço, esse lugar aqui está um furdunço. Ou seja, uma confusão, uma bagunça. Se você tem um significado diferente aí, comente aí pra gente, fique à vontade. Agora, gente, pindaíba. Essa palavra foi citada recentemente em um programa de TV e muitos comentários sobre isso. Pindaíba. Quem aí conhece essa palavra pindaíba e queira citar para a gente o significado? Henrique, conhece Henrique? Henrique Brender está chegando aqui. Conhece, Henrique, a expressão pindaíba? A Adriana está dizendo aqui que é sem grana. Isso, sem grana. Pindaíba, sem grana. Então é uma expressão que também é situação difícil. Isso, pobreza. Exatamente, é uma pindaíba. Então são expressões, né, gente, e palavras que são utilizadas, né, ou não por alguns grupos. Para mim, é a expressão pessoas sem expediente, que alguém considerou que isso é uma palavra, uma expressão em desuso, pessoas sem expediente. Já ouviu essa expressão? O Henrique está dizendo aqui, estou na pindaíba. Ó, dá um jeito de vazar disso aí, né? De sair fora disso, tá, Henrique? A Lívia está dizendo aqui, meu Deus, estou achando que a minha idade está errada. Até agora uso todas. É tipo retrô, Lívia. Nós estamos recapitulando. Eu também, como você sabe, uso várias, até para gerar um diálogo com as pessoas. Às vezes gera um pouco de humor. Pessoas sem expediente, a Adriana e a Lívia está dizendo aqui, não tem iniciativa. Pessoas sem iniciativa. Isso mesmo. Agora, gente, tem uma aqui que eu tive que perguntar para uma pessoa hoje, porque eu não conheço. E quero ver se vocês sabem o que significa essa palavra. Endefruçado. Endefruçado. Só que eu fui conversando aqui com uma pessoa e ela falou comigo assim, é endifruçado, Gilberto, que fala, você está falando muito diferente. Aí a palavra é endefruçado, mas a pronúncia acaba sendo endifruçado. Alguém já ouviu aí? Alguém já ficou endifruçado? Endefruçado. A Geralda está dizendo aqui, eu coleciono
palavras, você ficar com elas. Geraldo, é bom demais, não é? Aí a expressão que eu usei. Já, essa é a quinta live que nós utilizamos essas palavras, digamos, diferentes. Então é muito interessante, e isso sem humilhar ninguém, isso trazendo um pouco de humor, mas respeitando o jeito de conversar de cada um. O jeito de. E de repente, a minha experiência, eu que tenho experiência na zona rural, por exemplo, de repente conheço uma palavra, e você que tem vivência só na zona urbana não conhece, e isso não diminui ninguém. Não é, Berenice, que chegou aqui? A Lívia está dizendo, não conhece, eu não sei. A Geraldo está dizendo aqui que endifruçado, ou seja, endefruçado, é resfriado. Isso mesmo, resfriado é o significado dessa palavra. Ultimamente não estava nem podendo ficar endifruçado, né, gente? Está nem podendo ficar assim, porque logo não fica legal. A Águia está dizendo aqui que eu não pulei aqui, gente, o comentário que o pessoal fez aqui, perdão, a respeito da palavra peleja. O Tiago está dizendo que peleja é trabalhar muito, eu pelejo todo dia, dirigindo, né, Tiago? E Pindaíba, tô apertado. Beleza. Isso aí, ou seja, são expressões que nós utilizamos. A Adriana está perguntando aqui, e as gírias, Gilberto? As gírias, Adriana, são formas também de comunicação. As gírias têm um sentido, às vezes, para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, um grupo de pessoas, um grupinho ali de jovens, de rapazinhos que saem e criam uma gíria que é uma forma de identificação ali do grupo, que é uma forma deles se comunicarem, às vezes até de um jeito mais fechado, para que as pessoas não identifiquem aquilo ali. Então, as gírias, elas também têm uma questão regional, vai muito do local onde as pessoas moram, e isso vai interferir nas palavras que são utilizadas. Então, interfere a idade, interfere um grupo específico, pode ter uma gíria de um grupo relacionado à saúde, por exemplo, de um grupo relacionado à política, de um grupo relacionado à adolescência. Então, isso é uma forma de identificação de um grupo e de uma região. A Adriana está dizendo aqui, meu filho fala assim, as pampas. Então, é uma forma de identificação que algumas pessoas conhecem aquele significado e outras pessoas não conhecem, justamente porque é uma gíria. Não é mesmo, Stênio? Só que a gíria, com o tempo, que passa a ser muito utilizada, ela gera um sentido maior, ou seja, passa a ser comum e passa até a deixar de ser exatamente uma gíria, porque aquilo deixa de ser de um grupo fechado e faz parte ali, então, de um grupo maior. A Geraldo está dizendo aqui, amo as variantes linguísticas, a linguagem coloquial. Muito bacana, não é mesmo, Geralda? A linguagem coloquial, que é aquela forma que eu tenho de conversar mais à vontade com as pessoas, de uma forma mais simples, de uma forma que eu chegue mais perto das pessoas. Não é mesmo, Meire? Está chegando aqui. Fernanda Souza também chegando aqui. Então, é uma forma que eu tenho de conversar com aquele grupo, com aquela pessoa, dentro da realidade dele. Já a linguagem formal é uma linguagem que eu vou utilizar mais aí em situações, por exemplo, como em eventos, em situações efetivamente mais formais. Realmente, Geraldo, há muita criatividade. É muita criatividade e é muita palavra diferente, engraçada, algumas palavras estranhas, mas que a gente vai aprendendo. E isso vai ser inserido no nosso vocabulário. Então, gente, eu recebi aqui várias palavras que não tem como eu discutir todas elas com vocês hoje, mas vou fazer o seguinte, eu vou discutir outras palavras com vocês, vou continuar um jogo de palavras com vocês nas nossas próximas lives, combinado? A Fernanda Aparecida chegou aqui, dizendo aqui que é uma forma que eu tenho de me fazer igual ao outro.
Isso mesmo, Fernanda. É uma forma que eu tenho de estar em igualdade, respeitar o outro. Porque, gente, eu falar muito diferente, eu usar uma linguagem muito formal com as pessoas, e às vezes a gente faz isso até sem perceber, eu às vezes até espanto a pessoa daquele diálogo. Acaba não sendo um diálogo libertador. É igual eu comentei com vocês outro dia, que eu discutindo com um senhor, trocando ideias com o senhor, ele deve ter em torno de uns 80 anos, e eu usei a expressão, eu preciso daqui a pouco picar a mula. E ele achou até engraçado, você está usando essa expressão? Ou seja, eu abri um diálogo com ele ao usar uma expressão picar a mula, porque é uma expressão que faz parte do vocabulário dele, que é um vocabulário informal, mas que nem por isso é um vocabulário inferior, que nem por isso é um vocabulário que pode ser, deve ser, né, desrespeitado. Pelo contrário, precisa ser respeitado, porque é dentro do contexto dele. É claro que quando eu vou fazer uma prova, quando eu estou num evento, eu, por exemplo, como mestre de cerimônias em algum evento, eu preciso tomar muito cuidado com as gírias, algumas expressões, porque ali tem um público muito diferente, tem um público ali muito variado. Mas eu conversando aqui com um público específico, eu conversando aqui com uma pessoa individualmente, eu preciso mais do que valorizar essa pessoa. Adriana, nosso tempo acabou, mas vamos aqui rapidinho responder o pessoal. A Adriana está dizendo aqui, mas gíria é ruim? Não, Adriana, não quer dizer que a gíria seja ruim, não. A gíria, ela inclusive, a partir dela, surgem palavras que passam a fazer parte do nosso vocabulário. Eu acredito e eu defendo que a gíria seja ruim quando ela menospreza algum grupo. Uma gíria que reduz alguém, uma gíria que menospreze alguém, assim, que seja algo de negativo, que exclua, que tire do diálogo, eu acredito que sim, que essa gíria possa ser negativa. Mas, de um modo geral, não. É um linguajar de um grupo que depois passa a ser comum, quando aquilo vai sendo diluído no nosso vocabulário do dia a dia. A Geralda está dizendo aqui, a Fernanda, perdão, deixa eu voltar aqui. A Fernanda está dizendo, gíria não é ruim, depende com quem você usa. É isso mesmo, Fernanda. Complementa aqui o meu raciocínio. Muito obrigado. A Geralda está dizendo aqui, meu filho caçula é engenheiro, convive muito com o peão. Olha, é interessante. Para ele é muito precioso conhecer a linguagem deles para a execução das atividades orientadas. Gente, olha só, ele é um engenheiro que tem ali uma situação, digamos que de liderança sobre um grupo, mas se ele não souber o linguajar desse grupo, ele não vai conseguir passar uma orientação, ele não vai conseguir saber o que os funcionários estão conversando, ele não vai conseguir se comunicar. E às vezes esse grupo que ele lidera pode até ser pessoas de regiões diferentes, podem ser pessoas que têm uma formação no sentido de graduação, né, que têm uma formação inferior, mas que nem por isso são pessoas inferiores. Então ele precisa conversar com eles. E para ele conversar com esse público, ele precisa entender o linguajar deles, precisa ouvir, precisa estar num nível de diálogo com eles. E isso, gente, é o diálogo libertador. Eu dar essa possibilidade para o funcionário que é subordinado a mim conversar comigo é libertador. Eu criar essa proximidade com as pessoas é um diálogo libertador. Aqui, por exemplo, quanta contribuição vocês trouxeram hoje nesse nosso diálogo? Isso é libertador, isso é muito bacana, porque a gente vai trocando, né? A gente vai trocando experiências.
Exatamente, disse a Geralda aqui. Então é uma forma que a gente tem de estar junto com a pessoa, porque senão, gente, o diálogo não acontece. E o diálogo não acontece, não há conexão. Há apenas um momento que eu jogo um monte de informações para as pessoas e ela não responde. O Tiago está dizendo aqui que numa entrevista hoje, uma gíria não é normal, mas acontece por pessoas desinformadas ou pessoas mal informadas. Tiago, eu acredito que você está querendo dizer aqui que numa situação aqui mais formal, que é uma entrevista de emprego, por exemplo, eu estou entendendo esse raciocínio. Me corrija se eu estiver errado. Que numa entrevista, ou seja, numa situação mais formal, eu preciso me atentar muito para o que eu falo, para as palavras que eu falo. Senão, inclusive, pode ser um motivo da empresa até me avaliar com base nisso. Então, eu preciso me informar bem sobre o tipo de diálogo dessa empresa, eu preciso me informar bem sobre a estrutura dessa empresa para que eu possa falar também a língua dela, para que eu possa estar em sintonia. Então, a gíria, realmente, no momento de uma entrevista de emprego, que é um momento mais formal, a gente tem que ter cuidado. Né, Adriana? Está dizendo aqui também, penso assim. Eu acredito que eu tenha entendido o seu raciocínio, certo, Tiago? Se não tiver entendido, me corrija, por favor. E aí, gente, deixa eu só aproveitar mais um pouquinho aqui. E aí, então, só porque me veio a informação, e aí o diálogo depende do público, com certeza. Depende do público, Adriano, isso mesmo. E aí que a gente precisa prestar atenção, então, nas palavras que a gente coloca no nosso vocabulário. Porque, às vezes, um palavrão, uma gíria, passa a fazer parte do nosso vocabulário naturalmente. E eu, às vezes, não percebo que eu uso essa palavra em um momento formal, por exemplo. Então, a gente tem que passar, eu sugiro, eu tenho que me policiar, nós temos que nos policiarmos sobre isso, que as palavras aprendidas passam a ser comuns, passam a fazer parte do nosso vocabulário e nós, às vezes, usamos essas palavras sem perceber e, de repente, o momento ali não era ideal para isso. E daí a necessidade de a gente ter um vocabulário cada dia maior, com essas palavras diferentes que eu citei aqui, com palavras novas que nós precisamos aprender e sempre, é claro, tomando cuidado com aquilo que a gente fala. A Fernanda está dizendo aqui que o diálogo tem que unir e não afastar as pessoas. Realmente, tem até uma pequena postagem que eu fiz, não um muro. É uma forma que a gente tende a aproximar das pessoas. E, gente, é um assunto tão bacana, essa questão do diálogo. Amei o diálogo com vocês hoje. Amei estar aqui com vocês hoje. Aqui, já temos mais de 40 minutos que a gente está dialogando. Não é só eu falando. Porque se fosse só eu falando, você já teria cansado, acredito. Então, é por isso que é preciso, é bom ter esse bate-papo, ter esse diálogo. Isso humaniza. E ao contrário do que eu disse no início da live, que hoje o mundo cada dia mais individualista, cada dia mais menospreza as pessoas, cada dia mais elimina as pessoas através da internet, pessoalmente, através da falta de diálogo, o mundo elimina as pessoas e, ao contrário disso, o diálogo quer realmente trazer essa proximidade. E eu espero e eu torço muito para que esse nosso diálogo gere essa proximidade. E isso, igual a gente gerou aqui hoje, que foi tão bonito. Gente, muito obrigado a vocês que participaram conosco. Muito obrigado a vocês que dialogaram conosco. Você que é mãe, você que não é mãe, você que está aqui com a gente. E olha, deixa eu te contar. Eu estou preparando 2 séries de lives para os meses de maio e para o mês de junho. Os meses de maio e junho.
Então, nós temos algumas séries de lives com assuntos muito interessantes. E domingo que vem começa uma série de lives que você não pode e não vai perder. Você não pode perder. E como essa questão do diálogo, ela é muito interessante, eu vou voltar nesse conteúdo depois, porque é tão bacana, né? Tão gostoso isso. É libertador. Mas você não pode perder as nossas próximas lives, inclusive com convidados especiais. Além de você ser um convidado mais do que especial. Então, domingo que vem, estaremos de volta. Que horas que é? Domingo? Digita aí para mim, que live? Digita aí para a gente. Com muito mais conteúdo, muito mais informação, muito mais diálogo. Para experiências. Para que a gente possa humanizar a nossa comunicação, possa humanizar a nossa informação. Isso mesmo, 18h40, é isso mesmo, 10 para as 8 da noite, 19h50, isso aí, Adriana, 19h50, às 10 para as 8 da noite, eu estarei de volta domingo. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença e participação, e até domingo que vem, 19h50, tá, Fernanda? 10 para as 8. Isso aí, até domingo que vem, se Deus quiser, às 19h50, às 10 para as 8. Ótima semana, gente! Obrigado, Agda, aí, 19h50. Tchau, tchau! Que legal!